Bom, continuando, a memória do celular está meio curta, vai cortando um pouquinho mesmo, mas sem frescura, a gente vai caminhando na nossa correção. Segura esse tranco aí, pessoal. Muito bem, estava terminando de fazer o comentário lá de como a mídia, hoje a mídia marrom, né? A imprensa marrom costuma violar esse referencial do sigilo, com a ajuda da polícia também, esse referencial do sigilo que o inquérito policial tem para poder fazer o seu sensacionalismo barato, que viola o direito de garantia fundamental do cidadão, em especial os seus direitos da personalidade. Enfim, questão 41, portanto, alternativa correta. Desculpe. Letra A. Seguindo, questão 42. Os princípios da ação penal pública incondicionada são. Questão correta é a letra A. Obrigatoriedade, indisponibilidade, oficialidade, indivisibilidade e intranscendência. Por que as outras estão erradas? Letra B. Tem lá, consta lá que uma das características seria a disponibilidade. Não, a ação penal pública incondicionada ela é indisponível. Uma vez que o Ministério Público a oferece, ele tem que ir até o final. Chegando lá nas alegações finais, ele pode pedir absolvição, se vira, mas ele não pode dispor dessa ação no momento que ele exerce, né? Dispor do processo no momento após ele exercer o seu direito de ação. Na letra C e na letra D também surge a questão da disponibilidade, que está errado, e também se afasta a obrigatoriedade, coloca oportunidade, como se o princípio da oportunidade regesse a ação penal pública incondicionada. Não rege. O que rege, o princípio que rege a ação penal pública condicionada nesses termos aqui é a obrigatoriedade. O Ministério Público está obrigado a exercer a ação penal quando chega ao seu conhecimento elementos suficientes que indiquem os indícios de autoria e a prova materialidade do fato, né? Enfim, letra A, portanto, é o rol de princípios da ação penal pública incondicionada. Questão 43 diz o seguinte: em tema de prova penal, é correto afirmar que a. Em regra, vigora o sistema da íntima convicção, pelo qual o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova, estando dispensado de motivá-la. É errado, né? Nossa Constituição coloca lá, artigo 93, inciso 9, toda decisão deve ser fundamentada. Toda decisão emitida pelo judiciário deve ser fundamentada. E a regra no nosso sistema não é a livre convicção, a íntima convicção. É o convencimento motivado ou o livre convencimento motivado, né? O juiz tem que fundamentar. O sistema da íntima convicção, longe de ser regra, é exceção. E ele vigora onde? Vigora no procedimento especial do Tribunal do Júri. O Conselho de Sentença, na hora de decidir, decide pelo sistema da íntima convicção. Os juízes leigos não fundamentam a sua decisão, seja pela condenação, seja pela absolvição. Então, não é regra, é exceção. Está errado. Letra B. Não sendo possível o exame do corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a confissão poderá suprir-lhe a falta. Não pode a confissão não supre a falta de exame do corpo de delito. Aliás, você não tem como condenar alguém com base na confissão apenas. Você tem que ter os outros elementos. Nos crimes que deixam vestígio tem que ter corpo de delito, né? Essa é uma das exigências do nosso sistema processual penal. Então está errado isso daqui. A confissão não supre a falta do corpo de delito, não. Do exame do corpo de delito. Letra C. Em crime que deixa vestígio, o juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo no todo ou em parte. Então,
Os crimes que deixam vestígio, até um resquício daquela discussão sobre a prova tarifada, né? Os crimes que deixam vestígio, há exigência, há um peso especial para o exame de corpo de delito, que vai ser feito diretamente com o objeto, onde o objeto da conduta delituosa, mas quando não houver, como aconteceu lá no caso do goleiro Bruno da Elisa Samúdio, você pode construir o exame de corpo de delito indireto, com base em outros elementos de prova, em especial com base na prova testemunhal, né? E esse exame de corpo de delito, essa prova técnica, esse laudo pericial, mesmo tendo todos os elementos de científicos, enfim, dessa robustez especial, o juiz pode levar em consideração ou não. O juiz é livre na análise dos elementos de prova. Não tem laudo, não tem documento técnico que trava o juiz. O juiz tem o direito e mais o dever de construir a sua convicção sem estar jungido, sem estar obrigado por outros saberes que não o saber jurídico penal, o saber jurídico processual penal. Porque senão quem decidiria, por exemplo, com um exame no bojo do incidente de insanidade mental, por exemplo, né, para dizer se o cidadão é louco ou não no momento do cometimento do crime, seria o psiquiatra. O psiquiatra seria o juiz, não seria o juiz sendo o juiz. O psiquiatra seria o juiz. Nesse caso, no exame de corpo de delito, por exemplo, seria o perito do Instituto de Criminalística que seria o juiz, e não aquele que é destinado constitucionalmente para poder emitir esse tipo de decisão. Portanto, está certo, o juiz não está adstrito ao laudo, ele pode valorar, ele pode abandonar o laudo, falando, não aceito esse laudo, eu quero que faça outro, ele pode valorar isso de qualquer jeito. Claro que de forma motivada, né? Não pode ser uma coisa arbitrária, mas enfim, isso daqui está correto. Letra C. Letra D, por fim, são inadmissíveis no processo as provas produzidas por meios ilícitos, beleza, salvo quando servirem para esclarecer dúvidas sobre ponto relevante. Está errado. Apesar de algumas pessoas, em especial membros do Ministério Público, buscarem algo parecido nesse sentido, né, de permitir prova que foi produzida por meio ilícito, mas que por boa fé do agente que a produziu, né, que é uma coisa meio bizarra, apesar de haver uma movimentação nesse sentido, de romper essa garantia fundamental da condenação apenas por prova lícita, isso não existe ainda não foi positivado e quiçá não será, nunca, por entre os séculos dos séculos. Amém. Portanto, a alternativa correta é a letra C. Questão 44, penúltima nossa. O Código de Processo Penal Pátrio menciona que também se considera em flagrante delito quem é perseguido logo após o delito pela autoridade, pelo ofendido, por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o perseguido autor de infração. A essa modalidade dá-se o nome de flagrante o quê? Lembra lá das 4 situações de flagrância do nosso Código de Processo Penal? Essa descrição se encaixa onde? Letra A. Seria um flagrante impróprio? Sim, é o flagrante impróprio. Não é o ficto, não é o diferido ou retardado, não é o esperado, é o impróprio, aquele terceiro, né? O cidadão é pego, encontrado no momento do cometimento do crime, é o flagrante próprio. Se ele acabou de cometer o crime, flagrante próprio também. Se ele está sendo perseguido, logo após o cometimento do crime, ele começa uma perseguição em busca desse autor. É o chamado flagrante impróprio. E quando ele é encontrado depois do crime, com papéis, com objetos que indiquem, que façam presumir que ele cometeu de fato o crime, é o chamado flagrante ficto, né? Enfim. Então está correto, letra A, o que a questão descreve é o flagrante impróprio. Por fim, questão 45, questão boa, diz o seguinte: João da Silva foi denunciado por homicídio qualificado por motivo fútil.
Nos debates orais ocorridos na primeira fase do procedimento do júri, a defesa alegou que João agira em estrito cumprimento do dever legal, excludente de ilicitude, postulando a sua absolvição sumária, uma das 4 decisões possíveis da primeira fase do procedimento especial do Tribunal do Júri, né? O Judicium Accusationis, o juiz sumariante, o sumário, né, de culpa. Pois bem, ponto. Ao proferir sua decisão, o juiz rejeitou a tese de estrito cumprimento do dever legal e o pedido de absolvição sumária e pronunciou João por homicídio simples, afastando a qualificadora contida na denúncia. Afastou na pronúncia, na decisão de pronúncia. A decisão de pronúncia foi confirmada pelo Tribunal de Justiça, operando-se a preclusão. Pode deixar tudo bem claro. Considerando tal narrativa, assinale a afirmativa correta. Já vamos cair na correta, que aí a gente já mata a questão. Qual que é a correta? É a primeira, letra A. Nos debates orais perante os jurados, está escrito um pouco errado aqui, mas é perante os jurados, o promotor de justiça não poderá sustentar qualificador em motivo fútil, mas a defesa poderá alegar a tese de estrito cumprimento do dever legal. Exatamente isso. Por quê? Porque a acusação fica adstrita aos termos da pronúncia. Está lá no artigo 476 caput do Código de Processo Penal. Ela fica travada por aquilo que foi a decisão que encerrou a primeira fase do procedimento especial, o Tribunal do Júri, né, o juiz sumariante. Ele fica adstrito aos exatos termos da pronúncia, não pode sair de lá, não pode inventar mais nada além daquilo ali, para além de discussões acerca de agravantes e tudo mais, mas em termos de qualificadora para poder dizer sobre qual o crime que está em jogo ali, né? Qual o máximo mínimo de pena, qual a qualificação central, essencial, diz respeito ao crime? Não, já está fechado isso daí na primeira fase do júri, agora ele só vai para o debate adstrito pela decisão de pronúncia, com seus elementos. Se o juiz, ao pronunciar, retirou, decotou a qualificadora e pronunciou por homicídio simples, fica como homicídio simples. Ele pode discutir algumas outras coisas, mas qualificadora não. Contudo, a defesa pode resgatar, sim, essas teses defensivas que foram apresentadas no primeiro momento perante o Tribunal do Júri, né? Ela pleiteia ela utiliza o estrito cumprimento do dever legal enquanto excludente de ilicitude como tese para absolvição sumária, e que de fato é sumária na primeira fase do procedimento especial do júri. Não emplacou, agora ela vai ter a chance de, ao longo de toda uma dilação probatória, lá no Judicium Causa, lá na segunda fase do Tribunal do Júri, né, no plenário de júri, vai poder trazer essa tese, não em termos de absolvição sumária, mas vai poder desenvolver todo o laço probatório, vai poder trazer, inclusive, para o Conselho de Sentença, isso de uma forma muito mais robusta, muito mais contundente, ou seja, ele não fica proibido de utilizar essa tese defensiva de exclusão de ilicitude porque ele utilizou na fase anterior. Não, a pronúncia ela cerca, ela faz ficar adstrito aos seus próprios termos a acusação. A defesa pode utilizar pode resgatar teses defensivas apresentadas nessa primeira fase do procedimento especial, né? Claro que tem outras regrinhas que a gente tem que levar em conta, mas no que diz respeito a essa causa de exclusão de ilicitude, já pode resgatar sim. É isso, terminamos, portanto, as questões fechadas. Trouxemos então alguns elementos aí para vocês resgatarem antes desse nosso final de semana aí com a prova da OAB. Vou fazer mais um videozinho logo mais para poder discutir o quê? Para poder discutir as questões abertas da nossa prova prática profissional. Aguardem aí, obrigado, até mais.